Vamos embarcar em uma jornada através das páginas da história mundial inexplicável, adentrando no portal dos mistérios que até mesmo as mentes científicas mais afiadas não conseguem totalmente desvendar. Neste vídeo, examinaremos 20 das fotos e descobertas mais misteriosas de todo o mundo, o que nos permitirá observar eventos e objetos inexplicáveis de nosso passado. Mas antes, você consegue ajudar nosso canal deixando o seu like? Com isso você também ajuda outras pessoas e transborda conhecimento para outras vidas. Já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma descoberta que vamos revelar aqui para você. Esferas de pedra da Costa Rica. Escondidas profundamente nas florestas tropicais da Costa Rica, as esferas de pedra, das quais pelo menos 300 estão preservadas na foz do Rio de Quis, têm intrigado arqueólogos e pesquisadores por séculos. Essas pedras perfeitamente esféricas, variando em diâmetro de alguns centímetros a mais de 2 metros, cativam a imaginação e dão origem a inúmeras teorias sobre sua origem e propósito. O método preciso de criação dessas esferas de pedra permanece um mistério. Elas são feitas com tal precisão que desconcertam os especialistas que tentam entender como as civilizações antigas alcançaram tal perfeição simétrica. As pedras em si consistem em granodiorito, uma rocha muito resistente, o que apenas aumenta a impressão de sua origem. O propósito dessas esferas misteriosas não é menos enigmático. De acordo com algumas teorias, elas foram usadas para fins astronômicos ou religiosos, enquanto outros sugerem que serviam como marcos de navegação ou geográficos. Alguns até especulam que podem ser vestígios de uma civilização antiga desaparecida ou podem ter origens extraterrestres. As esferas têm significado cultural e histórico para a população indígena da Costa Rica e estão incluídas na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Os esforços para desvendar sua origem e significado continuam até hoje, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. As esferas de pedra da Costa Rica testemunham a inventividade e o potencial criativo das civilizações antigas. Elas também servem como um lembrete de que ainda existem inúmeras maravilhas no mundo a serem descobertas e explicadas, e que guardam segredos que podem lançar luz sobre a rica e diversificada história de nosso planeta. Incidente do Passo de Atlov. O incidente do Passo de Atlov é um dos eventos mais misteriosos da história moderna. Em 1959, 9 experientes turistas russos morreram sob circunstâncias extremamente misteriosas e arrepiantes nas montanhas Urais. Acrescentando ao mistério estão as fotografias encontradas nas câmeras dos membros da expedição. Uma delas mostra uma figura borrada na linha da floresta, frequentemente referida como uma foto de Yeti. Outra foto perturbadora tirada na última noite da expedição captura uma luz ou orbe misterioso contra o céu escuro. Embora o incidente em si permaneça em grande parte inexplicado, as fotos sinistras lhe conferem uma vivacidade marcante, dando origem a teorias de experimentos militares secretos, ataques de povos indígenas ou entidades sobrenaturais. Possivelmente a evidência mais famosa e debatida de criptídeos é o filme Patterson-Gimlin, um curto filme que supostamente captura o pé grande. Na realidade, foi filmado em 1967, no norte da Califórnia, por Roger Patterson e Bob Gimlin. O vídeo mostra uma grande criatura peluda bípede caminhando por uma clareira. Apesar de várias análises, a autenticidade do filme continua sendo objeto de um acalorado debate. Críticos sugerem que poderia ser uma pessoa vestida com um traje, enquanto defensores da teoria do pé grande argumentam que os movimentos e a anatomia da criatura se assemelham mais a um primata desconhecido do que a um humano. Seja um embuste ou uma descoberta monumental, o filme Patterson-Gimlin continua a fascinar e a suscitar discussões sobre a existência de criaturas elusivas que podem se esconder nos cantos inexplorados de nosso mundo. Figurinas de lagartos. Na arqueologia, frequentemente são encontrados objetos que desafiam uma explicação lógica e levantam muitas questões. Entre essas descobertas enigmáticas estão as figurinas de lagartos da cultura Ubad, desenterradas no antigo assentamento de Al-Ubid, no Iraque, que antecede a civilização suméria. Essas figurinas de terracota, datadas de 4.000 a 5.000 a.C., têm forma humanoides, mas apresentam características distintamente reptilianas, cabeças alongadas, olhos em forma de amêndoa e pele escamosa. Algumas figurinas retratam pessoas lagarto envolvidas em atividades cotidianas, como amamentar bebês ou segurar cajados, possivelmente como líderes. Essas figurinas servem como um lembrete vívido dos aspectos misteriosos de nosso passado. Elas continuam a desafiar nossas percepções das culturas antigas, nos levando a refletir sobre crenças, rituais e expressões artísticas de nossos ancestrais distantes. Círculos de fadas.
Nas planícies áridas do deserto da Namíbia, cientistas e turistas maravilham-se com um fenômeno natural incomum conhecido como círculos de fadas. Eles consistem em manchas circulares de terra estéril cercadas por gramíneas baixas, formando um padrão de favo de mel quando visto de cima. O diâmetro desses círculos varia de alguns metros a várias dezenas de metros e ocorrem em vastas áreas em toda a Namíbia. Mitos locais atribuem esses círculos à intervenção divina ou às pegadas de criaturas mágicas. No entanto, versões científicas explicam sua formação com várias causas, desde térmitas e competição de plantas até vazamentos de gás e até radioatividade. Apesar de todas essas teorias, a razão definitiva para sua aparência permanece desconhecida. Os mágicos círculos da Namíbia continuam a provocar debates científicos e a curiosidade pública, ilustrando os mistérios encantadores que a natureza frequentemente esconde dos olhos curiosos. Manuscrito Voynich. Nomeado em homenagem ao livreiro polonês Wilfrid Voynich, que adquiriu o manuscrito em 1912, o manuscrito Voynich é um enigma envolto em mistério. Este trabalho do século XV, repleto de ilustrações enigmáticas e texto em um idioma desconhecido, tem desconcertado as mentes mais brilhantes do mundo. O manuscrito apresenta imagens surpreendentes de espécimes botânicos, diagramas astronômicos e preparações farmacêuticas. Muitas espécies de plantas são irreconhecíveis e não se assemelham a nenhuma conhecida na Terra. Os mapas astronômicos com constelações e sistemas planetários que não correspondem a nenhum reconhecido pelos astrônomos modernos são igualmente perplexos. Ao longo dos anos, as teorias variaram de uma farmacopeia a um texto alquímico a uma obra de ficção especulativa. Apesar de inúmeras tentativas de decifrar o manuscrito, seu texto e o significado embutido em suas ilustrações únicas permanecem esquivos. O manuscrito Voynich é um dos artefatos mais enigmáticos da história, com imagens cativantes e texto enigmático que nos transportam para um mundo cheio de intriga, mistério e desconhecido. Monstro do Mar da Ilha Hulk. O mundo das histórias insondáveis não está limitado à Terra, o mar também abriga muitos mistérios. Um deles é o monstro do mar da Ilha Hulk, capturado em uma fotografia tirada em 1964 pelo francês Robert Lacerec enquanto estava de férias com sua família na Austrália. A foto mostra uma criatura enorme, parecida com um girino estimado em 20 a 25 metros de comprimento, espreitando nas águas rasas da Baía de Stonhaven, na Ilha Hulk. Na imagem, uma figura escura gigantesca, com cabeça e olhos claramente distinguíveis e um corpo sinuoso, pode ser vista debaixo d'água. Muitos especularam que poderia ser um réptil marinho pré-histórico sobrevivente, semelhante a um plesiosauro, ou uma gigantesca espécie desconhecida de enguia ou arraia. Outros sugeriram que poderia ser um embuste cuidadosamente elaborado, possivelmente usando uma folha de plástico pesada disposta para se parecer com um monstro marinho. Apesar do ceticismo persistente, a fotografia cativou a imaginação do público por décadas. O monstro do mar da Ilha Hulk continua sendo um mistério marítimo duradouro e um episódio fascinante na história da criptozoologia. Colin Evans. Uma fotografia tirada na década de 1920, antes do advento da tecnologia digital, chocou a sociedade, pois aparentemente retratava um homem levitando. A imagem captura Colin Evans, um médium espiritual que realizava sessões no escuro, ocasionalmente iluminando a cena com uma câmera flash. Na foto, Evans está suspenso no ar, cercado por espectadores que o observam com espanto. Críticos argumentam que a fotografia é encenada, possivelmente com o uso de suportes ou fios ocultos. Por outro lado, os defensores consideram a fotografia como prova das habilidades espirituais de Evans. A levitação de Colin Evans serve como um lembrete histórico da fascinação da humanidade pelo sobrenatural e dos comprimentos que as pessoas estão dispostas a percorrer para provar tais fenômenos. Independentemente das opiniões sobre a autenticidade da imagem, ela permanece como um elemento intrigante da história inexplicada. Mapa Peri Reis. O mapa Peri Reis, nomeado após seu criador, o almirante cartógrafo otomano Peri Reis, tem confundido tanto historiadores quanto cientistas desde sua descoberta. Compilado em 1513, o mapa representa um diagrama do mundo, focando nas costas da Europa e do norte da África, no Oceano Atlântico e em partes da América do Norte e do Sul, bem como na Antártica. O mistério reside em sua representação surpreendentemente precisa de áreas da América, especialmente a costa da América do Sul. Vale a pena lembrar que o conhecimento europeu do Novo Mundo estava apenas começando em 1513. No entanto, o mapa retrata características geográficas com um grau de detalhe que parece impossível para a época. Ainda mais desconcertante é a representação da costa da Antártica livre de gelo.
Acredita-se que a Antártica tenha aparecido dessa forma pela última vez cerca de 34 milhões de anos atrás, muito antes do surgimento da civilização humana. Como Perry Race poderia ter acesso a tal informação? Acredita-se que o mapa tenha sido compilado com base em várias fontes, algumas das quais, de acordo com os próprios registros de Perry Race, eram antigas e já não existem. Poderiam essas ter sido mapas de uma civilização perdida com conhecimento cartográfico avançado? Especialistas acreditam que a representação da Antártica se baseia em suposições, interpretações equivocadas ou partes incorretamente desenhadas da América do Sul. Alguns também afirmam que o mapa provavelmente reflete as percepções dos marinheiros sobre como o mundo parecia na época, em vez de uma representação precisa. Independentemente das explicações, o mapa Perry Race continua a confundir os pesquisadores, e suas curiosas inconsistências e notável precisão testemunham a complexidade da história e a profundidade do conhecimento de nossos ancestrais. Se você deixar seu like, você atrairá um sucesso poderoso pelos próximos 2 anos. Se você se inscrever e ativar o sininho, a prosperidade chegará em sua casa ainda esse mês. As linhas de Nazca, grandes geoglifos criados pela antiga cultura Nazca no Peru, continuam a inspirar um infindável assombro e curiosidade. O mistério cresce quando observadas do ar, de onde se podem ver várias representações, incluindo animais, plantas e formas geométricas gravadas na superfície do deserto. Os cientistas não conseguem compreender como e por que uma civilização que existiu há quase 2000 anos criou obras de arte tão grandiosas que só podem ser apreciadas plenamente de uma grande altura, além de uma altura que pareceria impossível para o povo Nazca atingir. Algumas teorias apontam para um propósito religioso ou astronômico das linhas de Nazca, sugerindo que serviram como um observatório gigante ou um mapa de fontes de água subterrânea. Outros propõem que as linhas faziam parte de rituais complexos para invocar a água. No entanto, essas teorias não explicam completamente a escala e a precisão das linhas ou as razões para os símbolos específicos escolhidos. Além disso, não explicam como a cultura Nazca conseguiu manter a perspectiva necessária para criar imagens tão precisas em uma escala tão grandiosa. As interpretações das linhas de Nazca, desde pistas de pouso alienígenas até calendários astronômicos gigantes, são tão variadas quanto os desenhos em si. Mas a realidade é que esses incríveis geoglifos, que são melhor visualizados de um ponto de vista que os Nazcas não poderiam ter alcançado, continuam sendo um mistério não resolvido da história humana. Billy the Kid. Fotografias permitem uma visão do passado, mas às vezes sua autenticidade pode levar historiadores a uma verdadeira disputa. Tome, por exemplo, a fotografia adquirida em 2010 por $2 em uma loja de memorabilia, que supostamente retrata o infame criminoso conhecido como Billy the Kid. Na fotografia do tipo ferro-estanho, Billy the Kid e seu bando, conhecido como The Regulators, são vistos jogando croquet. Se genuína, esta seria a segunda imagem confirmada do Kid, potencialmente valendo milhões de dólares. No entanto, confirmar sua autenticidade tem se mostrado difícil. Embora o software de reconhecimento facial sugira uma correspondência entre Billy the Kid em uma fotografia conhecida e a figura na foto do croquet, outros aspectos levantam dúvidas. Alguns historiadores questionam a credibilidade da cena, citando a natureza aparentemente de alta classe do jogo de croquet, contrastando com o estilo de vida áspero do criminoso. Apesar das contradições, a fotografia gerou um interesse significativo, tornando-se o tema de um documentário da National Geographic, causando grande repercussão entre historiadores, criminalistas e entusiastas do Velho Oeste. Seja um inestimável artefato histórico ou uma imagem de indivíduos anônimos do século XIX, a alegada fotografia de Billy the Kid ilustra como até mesmo uma imagem simples pode provocar uma enxurrada de perguntas e especulações. Dirigível. Em 1911, uma fotografia foi tirada que posteriormente provocaria uma multiplicidade de debates e especulações. Ela capturou um gigantesco dirigível pairando aparentemente sobre a cidade de Huntington, West Virginia. No entanto, o que verdadeiramente desconcerta é o fato de que a construção do dirigível parece bastante avançada para a época, e sua existência não é confirmada por nenhum documento além desta fotografia. O dirigível na imagem tem uma forma aerodinâmica, várias hélices e parece ser capaz de transportar um número significativo de passageiros, o que difere bastante dos dirigíveis primitivos e dos balões de pequena capacidade amplamente usados no início do século XX. Além disso, ele antecede a criação do primeiro dirigível do tipo Zeppelin nos Estados Unidos por vários anos. Existem inúmeras teorias que tentam explicar essa imagem. Alguns acreditam que seja uma invenção de alta tecnologia de um inventor desconhecido e talentoso que claramente estava à frente de seu tempo. Outros sugerem que seja uma farsa ou um início de Photoshop.
No entanto, nenhum sinal de falsificação foi encontrado na fotografia, e a identidade do fotógrafo e suas motivações permanecem desconhecidas. Apesar de todas as especulações, a fotografia do dirigível de 1911 continua sendo uma descoberta histórica que desafia uma explicação simples. Ela permanece como uma pista tentadora para um mistério ainda não resolvido e uma fascinante excursão pela história do desenvolvimento da aviação. Homem do espaço. Uma das fotografias mais surpreendentes da história moderna foi tirada durante um passeio em família comum em 1964. Jim Templeton, um bombeiro de Carlisle, fotografou sua filha em um campo perto de Souva Firth. Quando a fotografia foi revelada, uma figura inesperada apareceu ao fundo, assemelhando-se a um astronauta. Aparentemente, era uma pessoa alta vestida de branco, com um capacete ou viseira, de costas para a câmera. Templeton insiste que ninguém mais estava por perto na hora da foto. O filme até foi examinado por fotógrafos da Kodak e pela polícia, que não encontraram sinais de falsificação. Especialistas sugeriram que o astronauta na verdade era a esposa de Templeton, que acidentalmente apareceu na imagem com seu vestido azul superexposto, parecendo branco na fotografia. O capacete poderia ter sido seu cabelo, e a suposta viseira, uma sombra de seu cabelo em seu rosto. Apesar das explicações plausíveis, a fotografia continua a estimular a imaginação. Ela foi tema de inúmeros programas de TV e documentários, gerando especulações sobre alienígenas, viajantes do tempo e seres interdimensionais. O mistério do Homem do Espaço de Souva Firth permanece como um fragmento icônico da história inexplicada. Viagem no tempo. Às vezes, os mistérios mais intrigantes são encontrados em cenários completamente comuns, como é o caso de uma fotografia dos anos 1930 que retrata turistas na costa da Colômbia Britânica, Canadá. Entre os trajes de praia típicos da época, uma pessoa se destaca, levando ao mistério das viagens no tempo. Essa pessoa está vestindo roupas modernas, uma camiseta com um design gráfico, shorts e o cabelo estilizado de maneira mais condizente com o final do século XX ou início do século XXI, em vez dos anos 1930. Isso levou a teorias de que o indivíduo é um viajante do tempo. No entanto, especialistas oferecem uma explicação mais mundana. A camiseta moderna pode ser um suéter com as mangas dobradas e os shorts podem ser simplesmente calças enroladas, o que é bastante plausível para um dia quente na praia. O penteado moderno também poderia ser resultado do vento ou do cabelo molhado. No entanto, a fotografia continua a gerar debates e especulações. Apesar das possíveis explicações lógicas, esse viajante do tempo mantém uma aura de mistério. Seja ou não um verdadeiro viajante do tempo, a imagem continua desafiando nossa compreensão da história. Especulação estrangeira. O incidente do farol Eilean Moor de 1900 é um episódio intrigante na história marítima. O farol Eilean Moor, localizado na maior das ilhas Flannan, na costa oeste da Escócia, era ocupado por 3 experientes guardiões. Em dezembro de 1900, os 3 desapareceram sem deixar vestígios, deixando para trás um farol vazio cheio de perguntas não respondidas. A última foto tirada no farol antes do desaparecimento dos guardiões capturou um deles, Thomas Marshall, com uma expressão preocupada e uma tempestade visível ao fundo. Considerando que o livro de registro encontrado no farol relatava condições climáticas severas, a foto foi interpretada como um prenúncio sinistro de desastre. Embora não forneça evidências conclusivas ou respostas, ela acrescenta intriga ao mistério, transmitindo o clima sombrio que prevaleceu no farol antes do desaparecimento dos guardiões. Assim, a foto continua sendo um testemunho poderoso do desconhecido que se esconde nos cantos remotos de nosso mundo. O hipster viajante no tempo. Em 2010, uma fotografia intrigante de 1941 foi descoberta, capturando a abertura da ponte Golden Gate, na Colômbia Britânica. A multidão que compareceu ao evento parecia em grande parte como se esperaria para a época. No entanto, no meio da multidão, um homem se destacou, apelidado de hipster viajante no tempo. O homem está vestindo roupas modernas, uma camiseta com logotipo e estampa, um moletom ou suéter e óculos de sol, que claramente não condizem com o cenário de 1941. Além disso, parece que ele está segurando uma câmera moderna, o que acrescenta ao mistério. Especialistas ofereceram explicações razoáveis, por exemplo, os óculos de sol não eram inteiramente únicos para a época, o logotipo na camiseta do homem poderia ser de um suéter do time de hóquei Montreal Maroons, que existiu nos anos 1940, e quanto à câmera, poderia ser um modelo dobrável de bolso da Kodak, que, embora raro, já existia naquela época.
No entanto, apesar de todas essas explicações, nenhuma delas dissipou completamente a estranha impressão de incongruência que a figura transmite. Os debates sobre a identidade e a origem dessa pessoa provocaram discussões acaloradas tanto em círculos científicos quanto na internet, levando até mesmo a teorias sobre viagens no tempo. O hipster viajante no tempo continua sendo um mistério, uma anomalia caprichosa em uma fotografia histórica. Quem é ele? Um viajante do tempo, um indivíduo extraordinário ou simplesmente uma ilusão de ótica? O mistério desse homem continua a cativar e intrigar-nos. Criaturas da noite de Fresno. No mundo dos fenômenos inexplicados, poucos seres são tão bizarros quanto as criaturas da noite de Fresno. Essas criaturas apareceram pela primeira vez em imagens de vigilância em Fresno, Califórnia, no final dos anos 2000. O vídeo mostra um par de pernas curtas e brancas movendo-se pelo gramado, que, ao exame mais detalhado, parecem não ter um torso nem braços. Uma criatura semelhante foi posteriormente capturada em vídeo no Parque Nacional de Yosemite, adicionando a intriga. O movimento único e a forma das criaturas desafiam explicações tradicionais. Várias teorias foram apresentadas, desde manipulação de vídeo até formas de vida extraterrestres, folclore local ou mesmo organismos criptídeos. Apesar do ceticismo e da falta de evidências adicionais, as imagens das criaturas de Fresno continuam a atrair a atenção de entusiastas de criptídeos e amantes de mistérios, deixando-nos a refletir sobre que encontros estranhos podem nos aguardar além da percepção comum do mundo. A figura de Nampa. Em 1889, trabalhadores que perfuravam um poço de água em Nampa, Idaho, descobriram uma pequena figura de argila a uma profundidade de cerca de 90 metros. Esse artefato, conhecido como a figura de Nampa, representa uma forma feminina e parece ter sido feito pelo ser humano. Os cientistas estão intrigados com a profundidade em que foi encontrada, correspondendo a camadas geológicas com cerca de 2 milhões de anos, muito antes de os humanos aparecerem naquela região. Alguns consideram a figura como evidência de civilizações antigas avançadas, mas a ciência moderna muitas vezes a vê como uma anomalia de perfuração ou um artefato posterior que acabou em rochas mais antigas devido a processos naturais. A figura de Nampa permanece um mistério intrigante nos círculos arqueológicos. Um tema recorrente no mundo do inexplicável é a presença de objetos anacrônicos em obras de arte históricas. Um exemplo vívido é a pintura do século XV Madonna com São Giovannino, atribuída ao artista italiano Domenico Ghirlandaio. O mistério não está no tema principal da pintura, mas sim em um elemento incomum em seu fundo. Na tela, vemos a Virgem Maria com o infante São João Batista. Sobre seu ombro esquerdo, um estranho objeto brilhante é visível no céu, sendo observado por um homem e seu cachorro. O homem parece estar protegendo os olhos, possivelmente indicando o brilho do objeto. Sua forma e brilho levaram alguns observadores a sugerir que representa um objeto voador não identificado e é considerado como uma possível evidência histórica de vida extraterrestre. Além disso, raios de luz emanam do objeto, realçando sua natureza fora deste mundo. Especialistas afirmam que o objeto representa uma manifestação divina, possivelmente um anjo ou Espírito Santo, motivos comuns na arte religiosa daquela época. Outros sugerem que poderia ser a estrela de Belém ou um sinal miraculoso no céu. Apesar dessas interpretações, o significado preciso e a importância do estranho objeto na pintura permanecem desconhecidos. Madonna com São Giovannino é um exemplo marcante dos mistérios e debates associados à interpretação de obras de arte históricas, especialmente quando elas retratam objetos que parecem estar muito à frente de seu tempo. O mecanismo de Anticythera, encontrado em um naufrágio perto da ilha grega de Anticythera em 1901, é chamado de primeiro computador analógico do mundo. Esse dispositivo grego antigo, datado do primeiro ou segundo século a.C., consiste em uma série de engrenagens complexas e inscrições. O mistério reside na profunda compreensão da astronomia pelo mecanismo. Ele podia prever eventos celestes, como eclipses, e acompanhar o movimento dos corpos celestes. Isso atesta um nível de avanço tecnológico que se acreditava estar além das capacidades da sociedade grega antiga. Apesar de pesquisas significativas, o conjunto completo de funções e a base de conhecimento subjacente permanecem parcialmente explorados. O mecanismo de Anticythera continua a destacar lacunas em nossa compreensão das civilizações antigas e de sua habilidade tecnológica. Para ajudar nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu valioso like também e até a próxima.